Bom, gente, estamos aqui no Viola de Papo, nesse momento online, recebendo um outro grande violeiro, João Araújo. Vou falar um pouco dele aqui, que está anotado. É músico, produtor, gestor cultural, pioneiro mundial em ações pela viola, como patrimônio imaterial. Nós vamos prosear sobre isso. Tem um livro, 13 CDs, 5 DVDs lançados, criador do trabalho de preservação musicultural, pesquisa viola urbana, diretor-geral da Viola Urbana Produções, mentor também das campanhas Viola, Nosso Patrimônio, que é pela Viola, Patrimônio Imaterial do Brasil. Repetindo, vamos conversar sobre isso também. Violas pela Paz, por uma internet mais digna. Interessante, né? E Violas pelo Brasil, Diário de Eventos de Viola, Prêmio Nacional de Excelência da Viola, que teve um financiamento coletivo. Esse rapaz, que é o João Araújo, violeiro dos bons, compositor, proseador, isso tudo que eu falei, é de onde? De BH, Belo Horizonte, a terra do... não vou falar pão de queijo, que é redundante. Eu sou filho de mineiro, mas como não lembrar? Então, primeira coisa, seu João Araújo, seja bem-vindo. É muita honra tê-lo aqui no nosso humilde programa, no Viola de Papo. Esse programa que a gente aí se arvora a entrevistar esses cabra bom da viola, de todas as regiões. E agora também ampliando, né? Porque como que nós iríamos a Belo Horizonte? Existe uma logística, ou você para cá, apesar que nós nos encontramos uma vez aqui em São Paulo, eu teria que marcar esse confronto. Então, aproveitando esta pandemia, que é digamos que é um lado bom da coisa, se é que existe, essa possibilidade de fazer um programa online. Primeiro, você vai se apresentar e vai falar um pouco sobre essa primeira música que nós abrimos o programa, que é a Baquianíssima, né? Nós abrimos a música com Baquianíssima. Aí tu fala um pouco dessa música, se apresente, homem, e já começa a dizer qual é o início da tua carreira e o primeiro contato com essa bendita viola brasileira. Bem-vindo, João Araújo. Grande Zé, que prazer e que honra. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Um abraço para ti, para todo o pessoal aí do Viola de Papo. É uma alegria muito grande, assim, me apresentar. Você já falou um monte aí, você só esqueceu de falar que é um grande mentiroso também, esse João Araújo, né? Mas, enfim, tudo bem, né? Pela ordem, a Baquianíssimas dos trabalhos que eu estou trazendo para você aqui, e mais uma surpresa que eu reservei especialmente para o Viola de Papo, eu estou trazendo composições mais novas, né? Porque como a minha barba branca e o meu cabelo branco mostram, já tem um tempinho que eu estou aí na estrada, né? Tentando aprender alguma coisa de viola, de música, enfim. Quando eu começo a aprender uma coisa, eu quero aprender outras, né? Fiz um levantamento, inclusive, essa semana. São 40 anos compondo músicas. São 40 anos de composição, com 210 composições que eu tenho, tipo assim, registradas, né, como minhas, né? Então, o Baquianíssima, ele vem dessa evolução que está rolando aí nos últimos 5 anos, que eu passei de ser simplesmente músico popular, amador, para profissional, para produtor, para gestor cultural, tudo num processo de contínuo aprendizado, né, e de tentando aprender. Mas eu passei ali por um namoro muito grande, eu sou muito especializado em levar a viola para outras coisas além da caipira. Eu sempre busquei esse fato, porque foi assim que eu tomei contato com a viola. Então, o Baquianíssima que nós ouvimos aí, ele vem desse trabalho, dessa pesquisa, sabe, desse interesse e da mistura da música erudita, assim chamada erudita ou clássica, né, da música estudada com a música popular. Então, nós temos aí um grande compositor chamado Johann Sebastian Bach, alemão, considerado um dos maiores. E aí nós temos um compositor brasileiro chamado Heitor Villa-Lobos, que uma certa vez fez uma homenagem ao Johann Bach. E ele fez as Baquianas, né, uma série de concertos, de estudos,
enfim, uma homenagem muito bacana do Heitor. Passados alguns anos, um compositor paulista, se não me engano, o Paulinho Nogueira, violonista, resolveu fazer uma homenagem ao Heitor Villa-Lobos e ao Bach, entrando em cadeia. Então, ele fez uma composição que homenageava as baquianas e que homenageia o Bach também, chamava Baquianinha, do Sim. Paulo Nogueira. E aí, assim, eu entrando nessa história, você vê que tem tudo a ver comigo. Quer dizer, tem o Heitor Villa-Lobos, que é um compositor erudito, mas ao mesmo tempo com peças populares. Tem o Paulinho Nogueira, que é um compositor da MPB, um violonista. Eu falei, uai, Sô, você sabe que cabe uma violinha no meio desse trem? E eu já gravei coisas do Bach, já gravei a Baquianinha também. Resolvi tentar fazer a Baquianíssima. Então, desculpa a explicação muito longa, Imagina. mas a ideia é que a Baquianíssima vem homenagear o Paulinho Nogueira, vem homenagear o Heitor Villa-Lobos, vem homenagear Johann Sebastian Bach e vem dizer que a viola pode estar misturada em qualquer coisa, como, por exemplo, nesses 3 estilos de composição. Olha, bela explicação. E você tem toda a razão. Você, pelo que eu te acompanho, você leva a viola para todas as esferas. Este é o teu... como que fala aquele... Meu galardão? Teu estandarte. É o teu estandarte, levar a viola a todas as linguagens. O mais longe possível, o mais diferente possível. Sem preconceitos e Sim. sem nada. Limpa. Eu gosto. Isso. Eu gosto. Inclusive, eu fiquei ainda devendo, falei, ainda fiquei te devendo explicar como é que eu tive contato com a viola. o primeiro... Uma pergunta, desculpa te interromper, João, é uma pergunta básica que eu faço. Porque Sim. as pessoas que não lhe conhecem, quem é aqui do Viola, muita gente te conhece, outras também não. É normal, isso é assim. Fala, pô, como ele começou a viola, né? Qual é a história? Cada um tem... É uma pequena história que às vezes cada um tem a sua, né? Como que ela entrou na sua vida? O meu primeiro contato com música foi vendo aulas do meu irmão. Ele tinha aulas de violão e de viola 10 cordas, afinados em Rio Abaixo. Isso foi no final da década de 1970, início da década de 1980. E foi o meu primeiro contato com música. Sim. Eu era garoto ainda, muito novo. Eu tinha 12 anos na época. Já decorava letras com facilidade, cantava e mais ainda, né? Porque outra especialidade minha é de ser um chato, né? Eu sou o pior chato que existe, que é aquele chato que se assume, né? Então eu sei que sou chato e esse é outro estandarte meu também. Eu vim para o mundo da viola para ser chato. Você aguenta o tranco? Oi? Você aguenta o tranco? Aguenta o tranco com a chata? Cada vez mais aguentando, cada vez mais acostumando-me com essa coisa, sabe? De que eu tenho umas visões que o meu meio não tem e que, naturalmente, esse meio vai achar estranho esse cara falar desse jeito e pensar desse jeito. Como eu estou te dizendo, assim, é lógico que tem muito mais gente que não me conhece, mas as poucas pessoas que me conhecem da viola me conheceram a partir de 2005, quando eu apareci no programa do Senhor Brasil, programa do Boldrin, né, o Senhor Brasil, cantando músicas de outras pessoas, e na época eu nem tocava viola, porque eu contratei um violeiro e eu tocava violão e cantava, entendeu? Eu não queria dividir o solo da voz com o solo da viola, achei que ficava tudo em cima de mim, e aí eu dividi isso daí para outras pessoas que eu contratei na época. Então as pessoas veem assim, esse cara é um cara que é um violonista, quando na verdade já tinha algum tempo, né, que eu vinha tendo contato com essa viola daí. E, enfim, passado mais alguns anos, vieram vários CDs e tal, aí passado alguns anos eu resolvi assumir essa viola. A viola. Enfim, aí já parti para um desenvolvimento específico para ela dentro daquilo que você falou. Tentando achar onde é que não tem viola sendo... Onde é que tem alguma coisa que ainda não foi tocada com viola? É esse aí que eu quero buscar e tentar desenvolver. Lógico que com as minhas limitações, mas o meu principal objetivo é mostrar para as pessoas a viola consegue tocar isso. E isso que eu falo é o que você puder imaginar em termos de música. Certo, de Beatles a Tonico Tinoco. Com certeza, então, inclusive. Engraçado que você disse, então, o teu primeiro instrumento foi o violão, né? O meu também foi violão, né?
porque é um instrumento mais fácil acesso, você tem tudo quanto é lado, não foi? Não foi o violão, foi a viola. Não, Não, peraí, me o, ajuda, desculpa aí. o meu primeiro contato com a música foi vendo viola e violão sendo tocado. Eu comecei a aprender os acordes dos dois Ao mesmo e de um tempo. cavaquinho que meu irmão tinha. Não, perfeito. Entendeu? Você desenvolveu. Então, tá bom, desculpa. Mas retomando, eu me confundi aqui. Mas você começou com um violão e com a viola paralelos. É isso? Sim, Não, isso. é diferente isso. É É. diferente, é diferente. Aí, só que quando eu cheguei a um Hum, determinado momento da vida, e já nos anos 2000, né, quando eu já certo. gravei meu primeiro CD, e aí eu quis ser profissional da música, ou tentar ser profissional da música, aprender a ser profissional. Aí o caminho que eu fui foi da noite em Belo Horizonte, aí tocando violão e cantando, Ah, tá, o que era caminho. a forma de eu mostrar. Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz em termos profissionais da música foi gravar um CD com músicas autorais, com músicas minhas. Certo. Aí eu me lembro claramente disso. Falei, bom, e agora? Agora eu tenho um CD, mas as pessoas não vão vir aqui na minha casa ver o meu CD. Eu tenho que levá-las ao povo. E o caminho que tinha eram os bares e restaurantes de Belo Horizonte. Então eu fui para os bares e restaurantes. E quem me conhece da época sabe que eu tocava com o meu CD assim na cadeira em frente. Olha Então eu só. tocava e olhava para ele. Eu estou aqui por sua causa, entendeu? Então era sempre isso. O E reper... aí o caminho que tinha era do violão. Não tinha, isso aí nos anos 2000, a gente não tinha, até hoje ainda não tem, é um projeto que eu ainda quero fazer, que é de fazer um viola e voz, tocando tudo, tocando MPB. Tive a oportunidade de fazer isso no Bar Brahma, em São Paulo, num teste piloto lá, e foi muito interessante. Tocamos a noite inteira num bar. O Bar Brahma não é um bar simples, é um Sim, super bar bacana, famoso e tal, sim. mas conseguimos fazer lá com o público igual eu fazia nos bares, né? Com aquela malevolência, inclusive pedindo às pessoas qual música você quer ouvir, aí eu tocava na viola e cantava. Então é uma experiência. Mas em 2000 não tinha que ser violão ou nada. Então Isso é eu verdade. toquei violão. É verdade. Eu Né? toquei muito na noite, João, e o meu instrumento era violão e voz. Não tinha como. Eu É, fui colocando a viola gradativamente. E também, isso. um pouco semelhante a tu, sem essa de preconceito, tocando até um rock, até blues e Sim, moda de viola, com certeza. Tem que tocar, você tem que ter essa cartilha, sim, né? Eu acho que tem que ter, né? Independente do que estilo que você faça, você pega a viola com slide e tal, e faz também, você tem que ter essa cartilha, o conhecimento da música paulista, da música mineira, da música tradicional, não é? sim. E aí, fazendo um link com tudo que você disse, aí surgiu o viola urbana. Eu começo com a vida profissional em 2000, eu toco nos bares até 2004, quando surge a primeira oportunidade de criar um trabalho diferente. E aí eu consigo aprovar o projeto de contar uma história de viola que eu ainda não tinha visto sendo contada no Brasil. É exatamente essa viola que vai ao redor, vamos dizer assim, à margem da música caipira. Muita gente acredita que no Brasil aí dos anos 30, né, quando começaram as primeiras gravações de viola, 1929, que a viola era só caipira. E eu me especializei, até pelo meu contato, né, não que eu tenha tido contato a partir de 1930, mas pelas pesquisas e pelo que chegou para mim na década de 1970, 80, eu sabia que essa viola também teria passado por outros lugares, além do caipira, como, por exemplo, a viola de 10 cordas do Nordeste, além da viola de cantoria do Nordeste. Lá também tem viola de 10, viola de 12, né, como em grupos como Quinteto Violado, a banda de foi corda, como o Zé Ramalho da Paraíba, que tocava viola na banda do Alceu Valença. Exatamente. Isso tudo Nordeste, né? E isso como os ternos de reis no Rio Grande do Sul, que tocavam inclusive violas, acho que tocam até hoje, com violas em Rio Abaixo. Era uma coisa um pouco distante, porque estava mais ligada à cultura do Rio Grande do Sul. Estou dando exemplos aqui Sim, aleatórios, mas sim. enfim, eu sabia que tinha outras violas. Então eu chamei isso de viola urbana, mais como uma estratégia de marketing, porque Certo. se você conhece o termo viola caipira, automaticamente você vai ligar em viola urbana. E é por isso que até hoje o viola urbana é o primeiro link do Google, É entendeu? mesmo. Porque é uma marca que eu dei uma grande sorte.
Mas com viola urbana eu sempre quis dizer uma homenagem de quem é da cidade a uma viola, como que eu da cidade recebi essa viola, além da caipira. A caipira todo mundo sabe a história dela, né? Mas existem outras violas, outros tipos de tocar viola, outras músicas, outros repertórios. E aí eu já comecei por esse gosto por pesquisar e descobrir coisas diferentes da viola. Correto. E você usa a tua afinação principal, que você usa é cebolão? Qual as afinações que você costuma usar? A que eu mais usei até o ano passado foi Rio Abaixo. Ah, tá. Até 2 anos atrás. Sim. Aí, dentro dessa mesma busca, eu comecei a mexer na afinação da viola. Então, já com a minha Rio Abaixo, eu já comecei a descobrir que eu poderia afiná-la em ré, em cebolão em ré, sem trocar as cordas, como experiência. Assim como eu também brinco de afiná-la em sol menor e em ré menor, que são acordes menores feitos na viola, como experiência. Né? E eu já queria abrir, se você me permitir, porque eu tenho uma surpresa que jamais vai me levantar essa bola. Sim. A música que você trouxe hoje, na verdade, hoje eu decidi, e vou anunciar aqui no Viola de Papo, vou esperar ir para o ar direitinho para a gente poder anunciar e divulgar. Certo. Você falou aí que eu gravei um monte de CDs, de DVDs, né? Na verdade, eu nem sei, eu acho que é 13 ou 14 CDs. DVDs eu tenho certeza que são 5. Sim. Eu produzi e participei. Mas eu estou com saudade de produzir assim, sabe? Então, aqui, em função do edital que está rolando aqui no estado de Minas Gerais, eu resolvi agora, eu vou lançar 4 EPs. Olha só. 4 EPs no formato EP, né, de digital, para lançamento só nas redes sociais, na internet. Streamings. Sim. A base do streaming, para divulgação em redes sociais, enfim. E eu vou organizá-los também no YouTube, entendeu? Fazer uma coisa que você possa curtir pelo menos 6 músicas, agrupando elas em 6. E o Baquianíssima, que é a primeira música, ele vai estar num CD chamado Sola Viola. Sola, vírgula, viola, exclamação. Né? Brincando com o Chora Viola. Então, Sola Viola, que é um CD um EP, né, ao costume. É um EP onde eu vou compilar 6 músicas onde eu estou solando na viola. E o link que eu fiz com o que você falou, desculpa, eu falo demais, perdão. Imagina. É que nesse daí eu tenho 3 músicas tocando em afinação Rio Abaixo. Certo. E as outras 3 em cebolão, em ré e em mi. A Baquianíssima é afinada em cebolão mi, Cebolão que é mi. a afinação mais conhecida do Brasil, da viola caipira, né? Mas eu também toco uma música lá, inclusive ela se chama Uma em Ré, que é a primeira música que eu fiz na afinação de ré. Então eu a chamei de Uma em Ré, fica parecendo uma coisa indígena, mas não é nada disso, é a primeira, é uma música em ré, porque ela foi feita na afinação cebolão. Pô, mais claro que isso, impossível. Mais claro que isso, impossível. Então a Baquianíssima, ela é novíssima. Baquianíssima é novíssima. Então, E ela entra aí com mais 5 composições dos últimos 2 anos que eu estou só tocando. Que maravilha. Os outros EPs, já dá para adiantar e pular de assunto. Correto. Tem um EP onde eu tenho algumas músicas que já foram gravadas, que não entraram em CD nenhum, que são trilhas de programas de televisão, de rádio, e que são sempre em parcerias. Certo. Então, as trilhas dos intercâmbios. São 6 músicas minhas com parcerias, cantadas. Essas foram gravadas em estúdio. Eu preparei uns videozinhos para lançamento na internet junto. E elas estão, assim, é uma parceria com um mineiro, com um nordestino, e com um português. Olha, então, são sempre pessoas diferentes. O português Ricardo Ferreira, que quando esteve em Belo Horizonte a gente compôs 2 músicas. Eu resolvi pegar uma dessas para... Então, assim, cada um desses 4 EPs, eles têm... São 6 músicas que eu consegui que elas têm alguma coisa em comum, né? Assim, aquele conceito antigo, né? De as pessoas verem um conjunto de músicas, né? Então... Mas você sabe que, João, tudo é cíclico, né? Muita coisa... a gente reinventa a roda várias vezes, né? Inclusive o podcast é a reinvenção do rádio, né? Que está surgindo, que eu gosto
muito, né, que alguns programas nossos aqui vão ser transformados em podcasts assim que possível, porque também é legal, né? Você está lá ouvindo, fazendo suas coisas, ouvindo a prosa, né? Sim. Deixa eu pular um assunto aqui, pular já para um assunto, que você tem assim vários grupos, né, no Facebook de viola, né? Tem o Viola Inusitada. Vai falando aí que eu não me lembro, de cabeça que eu não lembro, mas eu faço parte de alguns e eu até participo sempre que eu posso, mas é impossível. Eu tenho uns grupos que eu participo, que eu cuido, eu já não cuido dos meus direitos. É muita coisa, mas é legal porque você levanta questões ali dentro da viola É. de conceitos, né? E que, inclusive, eu quero que você fale um pouco. A gente poderia falar aqui 2 horas, com intervalo, para o café, porque o assunto é grande. E você uma vez me convidou, através de um amigo meu, que ele falou, tem um cara lá, bicho, que está fazendo um movimento. É um movimento, eu apoio a viola como patrimônio imaterial junto ao IFAM. Eu participei desse movimento contigo, participo até hoje, me considero participante dentro das minhas limitações e da sua, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre a viola. Essa é uma coisa muito legal, muito importante, que é a viola como patrimônio imaterial do Brasil, né? No qual eu fui agraciado com o título de bacharel da viola. Embaixador. Perdão, embaixador bacharel, eu já sou bacharel em outros cursos acadêmicos. Pois Embaixador, é. é outra coisa. Embaixador da viola lá da cidade onde eu estou aqui em Santo André, nós estamos em Santo André, mas eu dou aula em oficinas, né, em Mauá, então fui. E eu achei interessante isso daí. Fale um pouco sobre isso, a viola como patrimônio imaterial do Brasil e como que está andando isso aí. Então, embaixador por causa da Folia de Reis, né, que são as pessoas-chave da Folia de Reis, são chamados embaixadores. Embaixadores, sim. Então, eu me inspirei lá para chamar um time aí de 20 pessoas para me ajudar, para me apoiar nessa história. Uhum. Bom, vou tentar, então, resumir. É uma ideia que eu tive em 2010, 2011. Em 2015, eu consegui implantá-la aqui em Minas Gerais, na Assembleia Legislativa aqui do Estado, porém o órgão daqui de Minas recusou em 2015. Aí eu continuei o processo preparando o material para entrar no âmbito federal, né, nacional. Em 2017 eu consegui entrar, e aí Minas voltou atrás e pensou assim, a gente em 2015 falou que não era bom, mas em 2017 a gente acha que é bom, e lançaram como se fosse ideia deles, entendeu? Mas só que eu tinha registrado em documento, aí ficou muito feio. Enfim, Minas Gerais é o primeiro estado, é o único estado do Brasil que em 2018 declarou que a viola é patrimônio de Minas Gerais. Ponto. A campanha nacional começou em 2017 e eu levei até onde eu pude em termos de apresentação de provas, contextualização. Você que é um cara acadêmico, o trabalho que eu fiz ele é semelhante a um TCC, certo? Um trabalho de conclusão de curso. A minha tese, entre aspas, o meu argumento era que a viola era tinha suficientes subsídios para ser considerado patrimônio do Brasil, patrimônio imaterial, né, para receber essa chancela. E eu consegui, documentalmente, através desse apoio, através do apoio de vocês, através de movimentações pela internet, eu consegui encaminhar isso daí. Aí você me pergunta como é que está. Está parado pelo simples motivo de que, a partir de agora, depende da classe querer ou não querer. Entendeu? Então, até onde eu pude levar, eu levei, porque precisava assim. Não adiantava pegar 200 violeiros. Como é que você pega 200 violeiros para escrever um TCC? TCC é escrito por uma pessoa. Foi o que eu fiz. Juntei todas as provas, encaminhei, voltaram, encaminhei de novo e tal. Está lá parado no IFAM, lá em Brasília. Aqui em Minas Gerais, a mesma coisa. Eu tinha feito a entrada do argumento, eles desenvolveram, depois ficaram 1 ano e meio pesquisando, confirmaram tudo que eu tinha falado do início e chancelaram. Agora depende da classe. Assim como aqui em Minas também, depende da classe, entendeu? Porque o Estado, o governo, vamos dizer assim, ele tem muita coisa para se preocupar, né? Então, quer dizer, não é o Estado que vai procurar os violeiros e falar assim, olha, nós
temos a chancela aqui de patrimônio para vocês, então vamos ver o que vocês... Não, é a classe que tem que virar e falar assim, olha, a gente está muito orgulhoso de ter recebido a chancela. Agora a gente quer saber o que vai ter, qual projeto vai ter, qual o tipo de edital que a gente vai entrar, quanto que a gente vai ganhar, como que a gente vai ganhar, entendeu? É a classe que tem que se reunir e juntar. É a mesma coisa no IFAM. Também está parado lá no IFAM e, enfim, o IFAM está esperando que a classe um dia chegue lá em Brasília. Olha, a gente queria saber como é que está o processo, porque a gente quer se inteirar, a gente quer saber o que pode ser feito, entendeu? A classe que tem que se fazer. Oh, É o que eu pude fazer sozinho. Eu fiz, Sim. mas aí agora esse processo realmente está parado. O que seria muito interessante, vou concluir em 2 frases. Todo bem que é declarado patrimônio material, ele tem espaço na mídia, aconteceu aqui em Minas. Ele tem reconhecimento do meio acadêmico, aconteceu aqui em Minas. E ele tem também aquela coisa de todo mundo que toca viola poder bater no peito e falar assim, poxa, eu sou importante. Porque o instrumento que eu toco, ele é um patrimônio do meu estado, do meu país. Correto. Então ele tem essas várias coisas, é por isso que eu tive essa ideia. E a gente consegue fazer isso praticamente sem gastar um centavo. Correto. Bastando a união da classe. E essa foi a minha ideia. Entendi. A viola de coxo, ela é um patrimônio imaterial do Mato Grosso, da região, Sim, né? sim. E como que foi esse processo de conquista como patrimônio? No caso, a viola de coxo é um patrimônio material ou é o imaterial? Qual é a A diferença? viola de coxo foi considerado um patrimônio, porque tem vários escalões dentro do patrimônio material. Certo. Então, a viola de coxo está numa categoria que é o ser e fazer. Entendeu? Então, o ser e fazer da viola de coxo é reconhecido. A viola de coxo tem reconhecimento. A viola da Bahia, machete, ela é incluída no samba do recôncavo, que é reconhecido como patrimônio material da Bahia e nacional também. E o fandango do Paraná também tem uma referência. Ele não é reconhecido oficialmente, mas o fandango, a manifestação do fandango, com tudo que ele envolve, ele também tem uma referência de patrimônio, reconhecida até lá na ONU, lá na Unesco. Mas, embora o fandango não seja, a viola de fandango entra nessa daí. Ah, João, mas se essas 3 violas tá, por que você juntou todas? Porque o que interessa é mostrar que no Brasil inteiro existe por isso que eu chamei de movimento, porque uma das categorias do patrimônio é manifestações culturais. Então eu quis pegar esses 3 que já tinham referências e mais todas as outras, todos os outros tipos de viola do Brasil, como uma manifestação cultural que chegou aqui desde o começo da colonização, pelo que se tem registro nos livros, e que hoje é um dos instrumentos que mais cresce em termos de adeptos em todo o mundo. Perfeito, então João. é só 500 e alguma coisa anos de história da viola. Só. É só isso, né? Pouca coisa. Só. Pouca coisa. Pouca coisa. Mas essa é uma... eu vou falar uma palavra aqui que... Palavrão não, né? Não, não. É polêmico, então né? É polêmico por quê, né? Eu fico pensando, por que certas questões são polêmicas? Porque é difícil? Sim. Né? Por que é difícil? É porque eu não quero? Por que você não quer? Não é? Eu acho que essa bandeira, esse estandarte que tu levantou, né, que talvez alguns possam dizer assim, não, mas tem que ser todo mundo. É todo mundo. Tem que ter alguém, como você disse, para guiar. Por isso que eu entrei há uns 2 anos, né, mais ou menos, junto, né, com você nessa empreitada. 2 anos, 2018, né? Foi 2017 para 2018. Exato, porque eu achei muito interessante isso. Né? Mas eu senti essa dificuldade geral, digamos assim, da classe. E tem vários motivos também, que se a gente for levantar aqui, a gente vai, ralar o boi. Mas é um assunto muito, muito polêmico, é interessante ser dito aqui no Viola, até para as pessoas que acompanham o Viola entender também que a cultura vai além do entretenimento também. Permeia por questões jurídicas, por várias e outras questões, que é importante para a gente. E isso eu quero te parabenizar de coração,
Já te disse isso antes, mas aí falo agora aqui em público gravado, certo? Esse apoio, você tem o meu apoio e tem nosso apoio, com certeza. Não é ter o nosso apoio, é engraçado falar, é a causa do João, não, a causa é de todos. Não é isso, João? A causa é de todos. Ô, João, quero agradecer você aqui, bicho, foi uma honra tê-lo aqui. Eu espero a gente se encontrar. A gente estava ensaiando de fazer um programa em BH, até falei contigo, né? Presencial, Sim. aí você organizaria ali alguns violeiros para a gente para fazer uma coisa. Mas aí veio a bendita, a mardita bendita pandemia, e aí nós estamos aqui, falando aqui por essa via aqui, não é? Deixa aí para achar o teu trabalho, os seus assuntos, as suas prosas, é o Facebook, tem os endereços certos, ou é só jogar João Araújo, viola urbana, né? Que é fundamental para diferenciar, né? Sim. É isso? Eu ainda mantenho o meu site no ar, que é o violourbana.com. Certo. Tá? Então, no site você tem todos os links para YouTube, para Facebook. Então, tem em qualquer lugar que você pesquisar viola urbana, vai acabar encontrando, né? Okay. Enfim, eu que te agradeço aí o convite. Eu já venho acompanhando o Viola de Papo desde a primeira gravação, né? E eu fico muito feliz de estar continuando aí, estar levando uma galera bem bacana, né? Um trabalho bacana a gente ouvir, uma conversa igual a nossa mesmo, né? A gente chega aqui, nós não tivemos roteiro, chega em um papo de amigos falando sobre o que a gente gosta, que é viola, né? Então, eu queria parabenizar, agradecer você aí, deixar, né, todos os espaços que eu puder ajudar. Eu hoje, na verdade, estou ajudando na administração de 33 grupos do Facebook, sendo que 26 deles são específicos sobre viola e 26 deles você pode colocar qualquer tipo de viola para tocar, de qualquer estilo, de qualquer jeito. Isso é uma coisa que eu fui conquistando aos poucos, com o conteúdo que eu fui colocando na internet, e fui sendo convidado aqui ou ali para entrar para a mediação, né, desses grupos. E aí hoje eu tenho alguns grupos especiais, como o Viola Brasileira em Pesquisa, que são dados de pesquisa que eu vou recolhendo lá, são 15 anos, eu deixo tudo à disposição, indicação de livros, textos, enfim, novidades e tal. Tem o Violas Inusitadas, né, que é específico para coisas fora do mundo caipira, para que a gente tenha esse espaço, né, você quer tocar o seu blues, quer tocar o seu rock, enfim, para que a gente também um ajude o outro, né? Esse grupo, por exemplo, eu sou especializado nele, porque tudo que eu toco é inusitado. Mas tem gente que toca esporadicamente aqui ou ali, um baião, um blues e tal. Então, tem alguns grupos especiais. Tem o grupo do movimento, né, do Viola Nosso Patrimônio, mas os outros são normais e estão à disposição do Viola de Papo para quando você quiser divulgar, se você quiser. Te agradeço o espaço muito. É aberto. Agradeço muito. E eu é que agradeço a honra aí. Desculpa, porque sem roteiro é assim mesmo. A gente vai falando. Eu sou muito tímido, você percebeu, né? Imagina, extremamente tímido. João, o papo foi bem interessante, né? Deu para, claro que não dá para você abordar tudo, sempre, tudo, mas você fez um breve resumo que é interessante essa apresentação. Quem é o João Araújo? Todo o seu trabalho com a viola, sua bandeira, seu estandarte, como eu falei, né? E aí nós vamos encerrar com uma música num vídeo que é o Ingênuo Arrebate. Fala brevemente da música e suas considerações finais, e é isso. Ingênuo Arrebate, ele está então nesse novíssimo EP que eu decidi lançar hoje no Viola de Papo. É um dos 4 EPs que eu vou lançar, são 6 músicas, onde eu tenho fantasias cantadas. Certo. Tem muito a ver com esse período conturbado que a gente está fazendo. Eu tenho feito arranjos orquestrais em computador, em casa mesmo, e gravado vídeos, eu tocando, cantando. Às vezes eu mostro só os arranjos de suítes, né, de peças eruditas mesmo. E às vezes eu faço arranjos com violinos, com flautas, como é o caso do Ingênuo Arrebate, e toco e canto a viola. Toco a viola e canto, né? Toco a viola e canto junto. Tá certo. O Ingênuo Arrebate é esse EP. São 6 músicas chamado Fantasias Cantadas, porque tem a fantasia do computador como se fosse uma mini orquestra e o canto e tocar. Então, tá. E o final é isso mesmo. Muito obrigado. Vida longa ao Viola de Papo. Sempre que puder, por favor, me chame. É um prazer, uma honra, seja presencialmente, seja pela internet. Um grande abraço à violerada aí, muito juízo, muito estudo, muita leitura para todo mundo e
Um abração para ti, parceiro. Sou seu fã. Igualmente, a recíproca é verdadeira, meu compadre. A recíproca é verdadeira. E fiquem vocês, então, com a Ingênuo Arrebate de João Araújo. Quero agradecer a produção, Fernando Neves, da IQ Produções, os parceiros Rubem Neviana. E a todos vocês que estão acompanhando, compartilhem, cliquem, dê seu like e acompanhem esse cabra aí, o João Araújo, nas redes sociais, nos seus estandartes, nas suas prosas e nas suas violas. Vale muito a pena. Fique com Deus e até! Quero assim mostrar o meu coração que bate torto e fora do tom quando atingido em cheio por sopros de silêncio e som. Quando cordas me enlaçam rumo ao infinito, então de volta ao chão. Quando a música arrebata um ser de tantas faltas, como lava um rio com suas águas levadeiras. Quando o peso de uma vida já não faz sentido e o vento é o que te embala. Quando o tempo faz que pare, a gente não se importa se ele quer voltar. Quer morar no azul do céu. Quando cordas me enlaçam rumo ao infinito, então de volta ao chão. Quando a música arrebata um ser de tantas faltas, como lava um rio em suas águas levadeiras. Quando o peso de uma vida já não faz sentido e o vento é o que te embala.